Olá, meus queridos, chegou o momento de mais uma aula aqui do Essencial da Bíblia. E eu sempre oro a Deus, antes de cada oportunidade que eu tenho de falar da palavra do Senhor para você, para que o Espírito Santo toque em seu coração, para que esse curso seja mais, muito mais do que apenas um assentimento intelectual das verdades divinas, que possa ser um momento, uma oportunidade de encontro, ou quem sabe reencontro com o transcendente consagrado. Vamos então orar ao nosso Pai Celestial? Incline sua fronte e ore comigo. Obrigado, querido Deus, Criador do Universo, Rei de todos nós, Senhor dos Senhores, que o nosso corpo, que o nosso ser possa estar completamente rendido a Ti. Que a Tua graça possa nos inundar de tal maneira que aqueles que vierem conversar conosco possam sentir em nossas palavras, em nossas atitudes, até em nosso tom de voz, a sensação de que estão falando com alguém que tem uma relação com o divino. Amamos a Tua face, Senhor, e queremos contemplar-Te no reino celestial. É em nome de Cristo, Teu Filho, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu gostaria de começar o nosso bate-papo fazendo uma pergunta para você. É importante saber a sua origem? Você viu o assunto que tivemos na aula passada. Eu pergunto isso porque muitas pessoas não têm esse interesse, mas, contradizendo esse pensamento, muitos outros guiam sua vida e seus sonhos a partir do conhecimento da sua origem. Vamos assumir que a partir da sua origem você encontrou um propósito, um sentido para existir, mas, ao mesmo tempo, você se depara com a realidade do mundo que você está e teme ter errado em sua conclusão, porque ao mesmo tempo que estamos diante de um mundo que tem a bênção da vida, também vivemos constantemente a agonia da morte. Não é segredo para ninguém que o sofrimento faz parte, sim, da vida humana. Todos os dias nós ouvimos relatos e mais relatos, histórias desanimadoras, principalmente para quem pretende viver uma vida próspera e feliz aqui nessa terra, achando que tudo está aqui. Ou seja, com tantos retratos de catástrofes, guerra, corrupção política, moral, fome, maldade, etc., é perceptível que necessitamos de uma transformação imediata do nosso planeta, da nossa história. Tendo tantos dados sobre a realidade humana, podemos cair no erro de questionar a autoridade de Deus, afinal de contas, sabemos que o Criador é onipotente, capaz de fazer tudo e todas as coisas, e, somado a isso, temos a certeza de que Ele é amoroso, compassivo e justo. É isto que a Bíblia diz. Então, naturalmente, nós esperamos que exista uma intervenção divina imediata para corrigir a injustiça da história, para acabar com o sofrimento. Só que isso parece nunca acontecer. E agora você se pergunta pelo porquê de tudo isso. Felizmente, a Bíblia nos responde a esta questão. Mas para que ela seja esclarecida de forma completa, clara e objetiva, nós temos que voltar ao início para compreender um pouco mais da nossa própria origem, continuar aquele assunto que já conversamos anteriormente. Em Gênesis capítulo 1, versículos 27 a 31, nós temos o relato da criação do ser humano. Você lembra, nós já lemos, está escrito assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o formou. Aí coloca, homem e mulher os formou. E conclui dizendo, viu Deus tudo isso e era muito bom. Ou seja, um relato simples que apresenta a verdade pura e completa, sem a necessidade de duvidar da autoridade do texto. Agora, é claro que existem aqueles que buscam encontrar algum erro aqui. Alguns podem questionar o sentido da palavra bom, viu Deus que tudo era bom, que isto seria no relato algo diferente do que imaginamos por bom. Agora, é preciso também imaginar que se tem o bom ali, é porque Deus sabia que alguma coisa poderia não ser tão boa. Afinal de contas, já no relato da criação, você tem a distinção entre luz e trevas. Esse questionamento abrange um debate extenso, muito longo, de linhas filosóficas até contínuas, que nos levam sempre a fazer perguntas cada vez mais diretas. Agora vamos focar no texto que nós temos. E a partir desse texto eu posso fazer uma pergunta que sobressai as outras. Se o equilíbrio, preste atenção, se o equilíbrio demandar
para a luz, a existência das trevas, para o bem, a existência do mal, então aqui eu tenho um problema, porque seria o mal, as trevas e o que é ruim parte do plano de Deus? Deus precisaria do mal para existir? Eu posso responder esta pergunta sem a menor sombra de dúvida dizendo que não existe mal em Deus. A Bíblia fala que em Deus não há treva alguma. E quem me auxilia nessa resposta é a própria Bíblia. No Evangelho de João, ali há várias passagens que retratam o caráter luminoso de Deus. Quer um exemplo, já que eu citei aqui? Em João, capítulo 1, versos 4 e 5, eu tenho esta realidade revelada. E eu vou ler para você. João 1, 4 e 5. Diz assim na minha Bíblia: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Tem uma outra passagem análoga a essa, também escrita por João, não no seu evangelho, mas na sua carta. Você sabe que tem 3 cartas do apóstolo João no Novo Testamento. A primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5, diz algo referente à luz e às trevas, a Deus e às trevas. Aqui diz assim, olha, 1 João capítulo 1, versículo 5. Veja lá o que está escrito. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então, pela Bíblia, nós não podemos dizer, como alguns teóricos tentaram raciocinar, que as trevas são necessárias à existência do bem, que Deus precisa do mal para existir. Isto não faz sentido. Deus é todo amor, Deus é todo luz, Deus é todo bondade. Então, qualquer elemento negativo em relação à luz, trevas, ao bem, maldade, vida, morte, são elementos que vieram como acidente na história. Eles não existem como algo necessário, contingente à existência de Deus. Está bem? Uma outra passagem que eu quero ler também, que dá um aspecto até cristológico a isso, eu volto para o Evangelho de João, e dessa vez eu vou ler o capítulo 8, versículo 12, ainda falando da luz. Jesus disse o seguinte, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca, veja bem, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, repito, pelo texto bíblico, as trevas, o sofrimento, ou qualquer coisa análoga a isto, é um acidente no percurso. Não faz parte do plano original de Deus, não é uma contingência necessária a Deus. Então, filosoficamente falando, se eu me basear na Bíblia, eu não posso dizer que o bem precisa do mal para existir. Precisamos sempre ter o contraponto, a dualidade. Isto não é verdade. Agora, o Evangelho de João também traz a triste realidade daqueles seres humanos que escolheram o lado das trevas. Aí é outra história. Não é que o mal é necessário à existência do bem, ou vice-versa, mas que mesmo diante do bem, alguns escolhem, infelizmente, o mal. Olha aqui o que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Sabe por quê? Diz o Evangelho. Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Conta-se uma história de um garotinho que uma vez estava em sala de aula e o professor capcioso, tentando pegar os meninos, falou, escuta, Deus criou todas as coisas que existem? Todo mundo, sim, Deus criou todas as coisas. Muito bem. O mal existe? Sim. Então Deus criou o mal. O mal é criação de Deus. Até que um dos garotos lembrou, não, professor, o senhor está enganado. Porque nós aprendemos na aula de química que há algumas coisas que elas não existem per si. Elas existem a partir da ausência de outras. Por exemplo, não existe o frio, existe a ausência de calor. Não existe as trevas. O que existe é a ausência de luz. Ora, esta resposta infantil muito acertada pode nos ajudar também a entender a contingência, a presença dos elementos negativos na história humana. Não são as trevas que existem, é a ausência de luz que dá a sensação das trevas. Não é o mal que por si só pode existir,
é a ausência de bem. Ou seja, o bem existe por si só. O bem faz parte do ser de Deus. A luz faz parte do ser de Deus. Mas quando o ser humano criado por livre-arbítrio escolhe as trevas, escolhe o viver sem Deus, a ausência de Deus traz como resultado a sensação de trevas, de dor, de sofrimento. Então essas coisas, elas não existem como sendo necessárias à existência do bem, conforme a proposta dualista. O que existe é, pela decisão de seres livres, o bem se afasta, a luz se afasta, por uma opção da criatura, aí a sensação do mal passa a ser percebida. Você percebeu? Assim como no exemplo dado pelo garotinho. Os textos bíblicos também mostram de maneira muito clara a distinção entre quem é Deus, quem somos nós e qual a realidade da nossa relação com Deus. Enquanto Jesus vem para ser a luz do mundo que está em trevas pela escolha humana, Jesus não carrega as trevas em si mesmo. Como eu disse, essa dualidade que nós sentimos entre calor e frio, luz e escuridão, parece indicar que para que um exista tem que existir o outro, mas como eu falei, isto é apenas uma percepção humana e não uma realidade ontológica. Agora, para que nós não naveguemos assim de maneira às cegas nesse mundo das trevas e para que nós andemos exclusivamente para a luz, nós temos o registro bíblico que nos conta a história da redenção, a história da salvação. E essa história deixa bem claro que mesmo vivendo no mundo de trevas, trevas conseguintes à escolha humana, a luz descende diretamente de Deus. Porque, como eu falei, a Bíblia diz que em Deus não há variação ou sombra de mudança. Aliás, isso é retratado no livro de Tiago. Agora, você ainda pode me perguntar, mas se Deus é amor e se tudo o que ele criou era perfeito, como explicar o sofrimento, a origem do mal? O próprio Jesus deixou uma resposta para esta questão através de uma das suas parábolas, onde ele transmitiu verdades espirituais com aplicações ou com ilustrações a partir da terra. Sem dar explicação dos pormenores, mas de uma forma muito didática, para que todos pudessem entender, Jesus contou a parábola de um campo que foi semeado. Este relato, esta parábola, pode ser encontrado no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 29, que eu vou ler para você. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 29. Diz assim na minha tradução. Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Na colheita é que o joio será separado do trigo. Ele diz: nesta época da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Por meio dessa parábola, Jesus transmitiu diversas mensagens importantes sobre a origem da humanidade e a questão do mal. Entre essas mensagens, ele diz que Deus só fez coisas boas, como é apontado no relato da criação, e viu Deus que tudo era muito bom. Mas deixou claro que havia também um inimigo que corrompeu esta plantação ou esta criação de Deus. Ou seja, não é o Criador que divide a dualidade com o bem e o mal, ou a luz e as trevas. Deus é todo bondade, todo luz, todo graça. Enquanto um outro agente, diferente de Deus, tem os seus objetivos próprios de corromper aquilo que Deus criou, aí sim, esse outro agente é que traz a sensação, digamos assim, daquilo que não é bom.
A Bíblia apresenta diversos rótulos descritivos para esse inimigo ou agente de Deus. Ele é chamado de pai da mentira, acusador, serpente, dragão, diabo, Satanás e muitos outros títulos. Mas o fato é que esse personagem é o agente do caos, aquele que iniciou o mal, que promove a desordem, a dor, e ele tem como objetivo único atrapalhar os planos de Deus, especialmente a salvação que Deus quer operar em cada um de nós. Vamos voltar para a parábola. Nela, o dono do campo instrui a seus servos para que deixem o joio e o trigo crescerem juntos até a colheita. Isto simboliza a paciência de Deus em permitir que o bem e o mal coexistam no mundo apenas por um tempo. E no futuro bem próximo, haverá a remoção daquilo que é mal, daquilo que é joio. Ou seja, num primeiro momento, nós conheceremos muito pouco, como conhecemos hoje, porque estamos infectados pelo pecado e somos tentados a julgar uma coisa ou outra, mas às vezes achar a solução ou mesmo a separação entre coisas boas e ruins não é tão simples assim. A verdade que Jesus tenta transmitir através dessa parábola é que não se pode arrancar o mal imediatamente quando nós achamos que ele deveria ser arrancado, porque isso pode causar dano àquilo que é bom. Ou seja, Deus sabe todas as coisas. E se ele permite que estas duas ervas, a boa e a ruim, o trigo e o joio, cresçam até o momento da remoção final, Deus sabe o que está fazendo. Não devemos discutir com o especialista. No fim dos tempos, representado na parábola pela colheita, aí sim, Deus separará os justos dos injustos, antes, é claro, de dar fim completo ao mal. Então, resumindo tudo que nós aprendemos na aula de hoje, você tem que entender que a história da redenção é um livro, aliás, como a Bíblia conta a história da redenção, um livro do qual nós não podemos tirar a compreensão total vendo apenas uma página ou um parágrafo dele. Eu vou explicar para você. Se você ler um romance dessa grossura, mas querer entender toda a história apenas a partir de um parágrafo tirado lá do meio, você não vai entender o enredo. Ou seja, para compreender toda a história, eu tenho que lê-la do início até o final. Assim também é com a vida. A minha vida individual e também a história da humanidade. Quando a minha vida é tratada apenas por um momento triste, eu posso ter uma compreensão muito errada do amor de Deus. Talvez um momento em que eu me acidento, que eu enfrento uma doença, eu estou julgando todo o livro por um parágrafo. A história não terminou. A mesma coisa vale para a história da humanidade. Aqueles momentos ruins que nós apresentamos, que nós vivemos, são apenas um parágrafo de um livro que é muito maior do que isso. A Bíblia, então, apresenta a explicação de todo esse drama através de algo que nós podemos chamar de o grande conflito entre o bem e o mal. E eu garanto para você, o final já está com o decreto da nossa vitória. Dizem que uma vez um garotinho estava lendo um gibi dessas historinhas em quadrinhos que as crianças gostavam de ler nos anos 70, sabe, de super-herói? E quando o menino ia lendo a história, ele percebia que o herói apanhava do vilão. E ele passava a página e via que o vilão dava uma gargalhada porque deu um soco no herói e arrancou sangue do herói. E o herói ficou preso e não tem como o herói escapar. O menininho aflito fez o seguinte, ele colocou o dedo ali onde ele estava lendo e foi para a última página do gibi. E você sabe como terminam as histórias de super-herói. Na última página, o herói vence. Agora que ele viu que o herói vencia, ele voltou à leitura para onde ele havia parado e todas as vezes que o vilão tinha uma aparente vitória e uma gargalhada, ele ria e falava assim, se você soubesse o que eu sei. E quando o vilão pensava que tinha derrotado o herói, ele falava, derrotou não, se você soubesse o que eu sei. Ele tinha o final da história na sua mente. Ele sabia que por um caminho que talvez ele não conseguia compreender agora, porque não tinha lido o resto do gibi, de qualquer maneira, o herói no final haveria de vencer. Como é que ele vai escapar dessa situação? Não sei, mas eu sei que ele vai escapar, porque eu li o final da história. Assim também deve ser com a sua vida, com a minha vida, com a história da humanidade. Como é que nós vamos sair dessa situação presente? Eu não sei.
mas a Bíblia antecipou o final da história. Ou seja, eu tenho no Gênesis a criação com propósito, eu tenho no Apocalipse a última página da história desse mundo. Com a primeira página do Gênesis, eu aprendo na minha origem que Deus me criou com um propósito e Ele não vai desistir de mim. Na última página, eu entendo que a vitória já está decretada. Então, quando eu estou agora no meio, no Calvário, eu posso não entender como eu chegarei lá, mas eu sei que eu chegarei. Deus me antecipou a última página da história desse mundo. E esta é a página que conta a sua vitória se você escolher a luz e não as trevas. Se você escolher Deus e não Satanás. Eu espero que essas palavras fiquem bem fortes aí na sua mente, que você vá pensando nisso e possa usá-las até como um norteador dos problemas, das dificuldades, das dúvidas que aparecem todos os dias na sua vida. Enfrente os problemas como o garotinho da história que eu contei. Quando o diabo tentar acabar com você, dê uma risada interna e fale, se você soubesse o que eu sei. Eu li a última página e lá está escrito que Deus é o vencedor e aqueles que estiverem com Ele participarão da sua vitória. Que Deus abençoe sua vida e não esqueça, nós ainda temos muita coisa para conversar aqui no Essencial da Bíblia. Então aguardo você no nosso próximo encontro. Um grande abraço, beijo no coração e até lá!